Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu tô aqui para fazer a tiragem desses dias 14 e 15 de março de 2026. Vamos ver com a energia para esse final de semana. Lembrando que os atendimentos do final de semana, eles são mais restritos. Então, só quem agendou durante a semana tem horário marcado, né, para agora, para o final de semana, tá? Mas as perguntas avulsas, se vocês precisarem, eu estou à disposição, eu respondo normalmente. E se você realmente estiver precisando muito de atendimento, entre em contato. Vamos conversar, vamos ver se consigo encaixar você para esse final de semana. Às vezes acontece de ter desistência ou de ter remarque, então talvez eu ainda consiga atender, tá? Mas entre em contato. Vamos ver com a energia para esse final de semana, o que as cartas trazem pra gente e como a gente pode usar essa energia desse final de semana pra nossa vida, tá? Vamos ver. Os arcanos menores eu vou puxar pro final de semana, tá? Vamos lá, vamos ver com a energia para esse final de semana aí, 14 e 15 de março de 2026. Começando pelo dia 14, né, a gente tem aí nesse sábado a carta do mundo, o enforcado e o diabo. É um momento de pausa, é um momento de análise, é um momento de você se recolocar, se reposicionar dentro do tabuleiro chamado vida. O diabo, ele ainda vem testar você em alguns níveis, pode ser mental, emocional, energético. Ultimamente, as pessoas têm estado sem energia, têm estado sem ânimo, têm estado sem disposição para fazer as coisas. É a energia do diabo cutucando, né, pressionando a gente. O diabo, ele sempre vem numa linha de desafios. Né, de teste, de ver se você está firme no teu propósito, tá? O mundo com o enforcado e o diabo traz a sensação para esse dia 14 de você estar entrando em um novo terreno, numa nova fase da sua vida. Vai ser uma fase que vai te testar um pouco e vai ser uma fase que pede que você seja mais analítico, que você demore um pouco mais a reagir, que você receba uma informação, pare, pense, analise essa informação e depois você age. Aqui pede menos impulsividade por tua parte, tá? Lembrando que uma leitura coletiva pode ser que faça sentido para você, pode ser que não faça. Se não fizer, tudo bem, só pega o que serviu, tá? No baralho cigano, para esse dia 14, a gente tem cachorro, caixão e cruz. Cachorro, caixão e cruz. E tem uma outra carta que estava atrás, eu não tinha nem visto. Então a gente vai trabalhar com essas quatro cartas, né? Tava bem grudada com o cachorro. Flores, caixão. Perdão, flores, cachorro, caixão e cruz. Essas quatro cartas, elas trazem uma sensação para esse dia 14 de você estar se despedindo de alguma coisa que foi muito importante para você. O cachorro com caixão e cruz pode trazer a morte de um amigo, o desencarne de um ente querido, pode trazer a aceitação de um fim de relacionamento de uma forma muito saudável, né? Flores e cachorro traz uma sensação de alívio dentro desse encerramento. Aqui você literalmente se despede de algo que demandou energia, demandou atenção, demandou uma ligação emocional sua, tá? Mas aqui você segue bem, você segue firme. Então esse dia 14 é mais um dia para você trabalhar a aceitação desse ciclo que se fechou. E faz muito sentido, porque o mundo é uma carta que ele fala de um novo ciclo, um novo caminho. E a carta do caixão com cruz significa um fechamento de caminho. Você fechou algo doloroso aqui para abrir aqui, tá? Não significa que não vai doer. Tá? O enforcado com o diabo, inclusive, ele fala dessa dor, né? Você vai ter que se acostumar, você vai ter que se reinventar. Então talvez esse dia 14 ele seja propício para isso, tá? Pro dia 15, a gente tem a carta da lua, a carta dos enamorados e a carta do carro. Você segue seguindo, né? Você continua seguindo por conta da carta do carro com os enamorados. Então você vai continuar tocando sua vida, você vai continuar fazendo suas escolhas, você vai continuar olhando pro que há de melhor que possa vir pra tua vida, mas ainda tem um resquício emocional e tem coisas no seu subconsciente que precisam ser vistas, tá? A carta da lua é uma carta que fala um pouco de você jogar sujeira pra baixo do tapete. Então é hora de você levantar esse tapete, pegar essa sujeira e tirar essa sujeira debaixo do tapete. Então esse final de semana é um final de semana muito mais de pausa, né? Introspectivo, de você se olhar, de você terminar de colocar os pingos nos is pra você voltar a se movimentar. E aí no baralho cigano a gente tem a carta pro dia 15, a carta da chave, a carta dos lírios. Você renasce, né? A carta com lírios me dá uma sensação de renascimento. Então você vai renascer dentro de você mesmo, como se fosse um casulo, tá? A chave, assim como enamorados, assim como carros, fala de escolha, fala de abertura, fala de dar início a fase nova, coisas novas, a pessoas novas na sua vida, tá? A leitura de ontem falou muito sobre você excluir o que tá negativo na tua vida para liberar espaço pro novo. Aqui essa energia continua se renovando e para esse final de semana. Então continue meditando, continue orando, continue indo ao centro religioso que você vai, independente de qual seja a tua religião. Continue pedindo para Deus, renovando seus votos com Deus, com Jesus, dentro da tua crença, dentro da tua fé, com os teus orixás, com os teus guias da Umbanda, tá? Que eles estão trabalhando de lá para que você possa fazer seus trabalhos aqui, para que as coisas andem na tua vida, tá? Vamos puxar mais uma carta do baralho cigano? Só para trazer uma informação extra, uma informação adicional para esse dia 15 do 3. A carta dos caminhos. Então os caminhos se abrem, né? E faz muito sentido. As coisas... Eu tava vendo essas informações, essas notícias sobre guerra, essas notícias sobre os bombardeios que têm acontecido no Irã, nos Estados Unidos, tudo. E eu tava falando com algumas pessoas muito próximas de mim. O caos, ele é necessário. Da mesma forma como a gente quer a paz, a gente quer viver na paz, na tranquilidade, a gente não pode descartar o caos e a importância que o caos tem na nossa vida. Ele destrói, ele quebra, ele machuca, ele é desconfortável, ele faz a gente sangrar literalmente, mas depois vem a paz, depois vem a cura. Então passe pelo caos. E não se questione quando você estiver atravessando o caos, tá? Entenda que é uma fase que vai passar, assim como uma fase positiva também passa. E depois que você atravessa esse caos, você tá pronto para viver o que tem de melhor na tua vida, tá? E aí a gente tem... E aí, essas cartas todas para esse final de semana me dá um pouco dessa sensação do caos e da ordem natural, né? Que ele faz parte da ordem natural do desenvolvimento, do crescimento espiritual e de ser humano também. Aí a gente tem o conselho dos arcanos menores para esse final de semana. A gente tem o 8 de espadas, o 10 de ouros e o cavaleiro de ouros. Talvez você não tenha percebido, 8 de espadas, o quanto você já conquistou, o quão longe você já chegou. É muito mais fácil a gente olhar para as coisas negativas na nossa vida do que a gente olhar para onde a gente estava, para onde a gente chegou, para onde a gente quer ir, o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente amadureceu, o quanto a gente já conquistou.
Então, o Oito de Espadas, ele traz você ainda preso um pouco na tua pequenez humana, de achar que as coisas estão paradas, estão estagnadas, e não, elas estão andando, elas estão se movimentando. Então, acho que o primeiro conselho aqui seria, de fato, tirar essas vendas dos olhos que o Oito de Espadas traz e sair de uma posição mental que você mesmo se colocou. E aí você olha as coisas e fala, caramba, né? Por que eu tô sofrendo tanto? Isso aqui é tão fácil, tão fácil de resolver. Desassocia a pessoa, você que está dentro do problema, numa terceira visão. E olha, né? Como que você já melhorou, o quanto você já fez, o quanto você já levantou, tá? Quantas vezes você já passou por esse caos e você já se recuperou? Então me traz um pouco essa sensação. Vamos ver um conselho também com a Sigrid Italiano para fechar a leitura para o final de semana. E aí, se vocês precisarem, eu estou à disposição. De uma forma mais reduzida, mas eu estou à disposição. Vamos ver um conselho com a Sigrid Italiano. A carta da mulher casada, que saiu ontem. A carta do amante. E a carta da tristeza. Mulher casada, o amante e tristeza. Mulher casada, amante e tristeza. Essas três cartas, como conselho, elas vêm falar, literalmente, para você olhar para os momentos de tristeza, de dor que você já passou, o quanto isso te fez evoluir, te fez amadurecer, e o quanto você ainda pode voltar a ser você mesmo na sua melhor versão. Talvez tenha uma versão nova sua disponível que você ainda não tenha acessado, e que quando você acessar, você vai falar, caramba, essa versão ela é mais bonita, ela é mais inteligente, ela é mais alegre, ela é mais feliz, ela é mais próspera, ela é mais abundante. Então, olhe para trás, olhe para o sofrimento, olhe para a dor, olhe para o caos, abrace o caos, tá? Saiba viver no caos, para quando você passar por ele, as coisas novas virem para tua vida, tá? Essa é a mensagem do dia 14 e 15 de março de 2026, e eu estou à disposição. Fiquem bem, um abraço a todos, bom final de semana para todos vocês, tchau, tchau.